Eu quero te convidar, meu amigo, minha amiga, para neste momento pegar sua Bíblia, aonde você está, se você tem uma Bíblia aí na sua casa, ou se é no seu celular, uma Bíblia online, não importa. O que importa é que você vai estar acompanhando conosco essa leitura. E eu quero te convidar para você abrir a sua Bíblia aí no livro de Josué. Josué no capítulo 24. E a partir do verso 14 até o verso 17, nós vamos estar ouvindo a palavra do Senhor, pedindo ao Senhor que fale conosco em nome de Jesus. Então, abre a sua Bíblia, enquanto você está procurando aí Josué, capítulo 24, a partir do verso 14, eu vou estar tomando uma aguinha aqui, é rapidinho, eu vou e volto logo, vapt-vupt. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, santo é o nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Josué capítulo 24 e o verso 14 a seguir, eu quero ler com você nesta hora e pedir ao nosso grande Pai Celestial, que é o nosso Deus, nosso Criador, o nosso Redentor, aquele que não nos desampara em momento algum e que deseja que eu e você, com toda a franqueza, com todo o zelo, venhamos estar na sua presença para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrate e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhe hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estava da além do Eufrate, ou aos deuses dos amorreus, em cuja a terra habita, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servir a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em quem andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui está a palavra de Deus, aonde Josué ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amigos, amados, muitas das vezes nós falamos esta palavra, nós citamos esta palavra: eu e a minha casa servimos ao Senhor. É claro que temos que profetizar, temos que orar, apresentando ao Senhor verdadeiramente os nossos familiares, as nossas famílias, nossos filhos, esposa, esposo, e ter a certeza que as nossas orações elas estejam ouvidas, estão sendo ouvidas pelo nosso grande Deus. Então assim, se eu não tenho fé, se eu não tenho confiança, então de maneira alguma isso se torna verdade na minha vida, na sua vida. Então, é por isso que nós precisamos viver como a palavra nos continua dizendo aqui, para nós vivermos com integridade, fidelidade. Você pode olhar aí no primeiro versículo que nós lemos, de Josué capítulo 24, a partir do verso 14, você vai estar acompanhando, né, e vendo que o Senhor, através de Josué, ele fala para mim e para você como nós devemos nos apresentar ao Senhor, como nós devemos nos portar ao Senhor, para que assim
estas palavras elas venham surtir efeitos nas nossas vidas. Louvado seja o nome de Jesus. Ainda no livro de Levítico, capítulo 27, o verso 14, está escrito assim: quando alguém dedica a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote avalia, seja boa, seja má, como o sacerdote avaliar, assim será. Amigos, a casa que nós temos não é a casa material, sim a casa espiritual, que é o corpo que nós dedicamos ao Senhor para que Ele venha usar como instrumento da sua obra para a pregação do Evangelho, para levar as boas novas, para que cada vez que nós venhamos nos reunir para falar do amor de Jesus, nós que estamos fazendo esse trabalho, seja para a glória do nome de Jesus, seja para a exaltação e louvor do nome de Jesus. Por isso eu peço a cada uma das pessoas que se dedique, que vamos nos dedicar para servir ao Senhor, porque eu tenho certeza que a sua misericórdia é grande, o seu poder é grande. Então, da maneira em que o Senhor Jesus, Ele nos avalia, assim nós vamos ser avaliados. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se nós somos avaliados como um servo que tem responsabilidade, assim Ele vai nos abraçar, porque nós temos a responsabilidade. Louvado seja Deus. Então, eu sempre falo aqui, para que nós venhamos estar nos dedicando de uma forma especial, louvado seja o nome do Senhor, porque muitas das vezes é esperado uma palavra muito profunda, eloquente. Ela pode até ser, mas não tem aquela qualidade que é esperada de um grande pregador. E eu agradeço a Deus porque o Senhor tem me feito este pequeno grão de areia, aonde eu tenho certeza que pela sua misericórdia Ele tem nos ajudado a ouvir as suas palavras, para que assim nós venhamos estar fazendo conforme a sua orientação. Louvado seja Deus. Então Josué, quando Moisés ele morreu, Josué foi a pessoa escolhida por Deus para levar adiante aquele povo, para que eles chegassem até a terra prometida, a qual o Senhor prometeu aos nossos pais. Louvado seja o nome de Jesus. Então é necessário que as ordens continuassem a serem realizadas ali, faladas, para que o povo não mudasse os seus pensamentos, para que o povo não mudasse a sua caminhada em direção à verdade. Porque então ali havia pessoas que já estavam com a mente aceitando de uma certa forma os deuses ali do Egito, os deuses de Faraó, né? E é claro que quando nós deixamos esses deuses, deixamos esta vida para seguir ao nosso Deus, tudo tem que mudar, não é muita coisa, tudo tem que mudar. E esta mudança ela tem que ter qualidade. É quando Josué ele fala aqui no verso 14, ele diz que nós, agora pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade. Então eu sempre falo de uma forma que parece assim, eu não sei como as pessoas recebem a minha fala, mas a integridade, irmão, é algo muito profundo. Não adianta de maneira alguma, nem eu nem você, ler a Bíblia, ir para os cultos, nos reunirmos em lugares, locais, se nós não somos íntegros com o nosso Deus, se nós não temos aquela qualidade que Ele deseja de nós, que Ele espera de nós. Então, a aparência ela faz uma grande diferença. E é por esta razão que o Senhor nos alerta para que nós não venhamos viver de aparência,
mas que nós venhamos ter uma qualidade que agrada aos olhos do Senhor. Fidelidade. E para esta fidelidade acontecer, nós temos que largar para trás tudo o que antes nos agradava nossas carnes, né, nos servia. Nós temos que deixar para trás para ter uma nova vida, uma vida diferente, uma vida que vem da parte do nosso Deus, com os ensinamentos da sua palavra. Então é necessário que a gente entenda isso. E Josué continua dizendo, ó, deita fora, ou seja, jogue fora os deuses os quais serviram vossos pais, da além do Eufrate e no Egito, e servir ao Senhor. Então ele está dizendo aqui para mim e para você, meu amado, minha amada, que as coisas que nos agradam, aquilo que nós fazemos como adoração, isso não serve mais quando nós aceitamos o Evangelho de Jesus nas nossas vidas. Quando nós aceitamos esta palavra como verdade, as coisas velhas, ela fica para trás. Paulo ele diz que nós temos que nos tornar uma nova criatura, ter uma nova mentalidade. Ter uma nova mentalidade não é se jogar de qualquer maneira e achar que está tudo normal. A nova mentalidade é a que nos leva em direção a Jesus Cristo, é a que nos faz entender a sua palavra e nos permite aceitar essa integridade, essa vontade, esta mudança, louvado seja Deus. Primeiro ela tem que partir de nós. Muitas das vezes nós encontramos e falamos com pessoas que falam, quando Deus quiser, eu vou aceitar este evangelho. Deus quer todos os dias. A vontade de Deus é que todo ser humano seja salvo, que conheça plenamente a verdade e sejam salvos. Esta é a vontade de Deus. Mas a nossa vontade nos leva a tomar direções e dimensões diferentes, que nos afasta do Senhor, que nos faz servir, querendo ou não, a outros deuses. De que maneira? Quando nós nos dedicamos a algo que não nos traz felicidade. Porque a maior felicidade nossa não é o dinheiro. A nossa maior felicidade não é você ter grandes empresas, ser dono de grandes monumentos, ter muitas contas bancárias. Isso não é felicidade. E se você tem uma ideia, meu amado, minha amada, as pessoas que têm esses imensos valores, ele não tem paz, ele não é uma pessoa tranquila, ele não é uma pessoa que tem satisfação em viver, ele é uma pessoa prisioneira dos seus próprios negócios, tá? Ele não tem liberdade para sair com a família, com os filhos, ele não tem liberdade, porque ele é presa à circunstância daquilo que ele já possui. Agora, é pecado possuir? Não, de maneira alguma. É claro que Deus não interfere em nada disso. Agora, é necessário que a gente entenda o que Jesus fala para mim e para você, que nós não devemos, de maneira alguma, construir tesouro aqui na terra. Ou seja, os nossos corações não têm que estar apregoados aqui nos bens materiais, mas sim na palavra do Senhor, conhecendo a verdade, buscando a verdade, para que amanhã nós venhamos a estar alcançando o nosso maior tesouro, que é a vida eterna com Jesus Cristo. Louvado seja Deus em nome de Jesus. Por isso, queridos, quando Josué ele faz essa recomendação aqui ao povo, porque o povo já estava tomando uma dimensão, uma direção diferente, de adoração a outros deuses. E isso aconteceu lá no deserto, quando Moisés tinha ido para o monte, passou lá 40 dias e 40 noites, e o povo entendeu que ele já tinha morrido, que ele não voltava mais. Arão não foi forte o suficiente para dizer não. Ele poderia, na minha concepção aqui, ele poderia ter enviado alguém para ir ao encontro de Moisés, para ver o que tinha acontecido. Mas nem isso foi feito. O que foi feito? Foi ajuntaram todas as pratas, todos os ouro que existia, todo um tecido de ouro, ajuntaram e fizeram ali, fabricaram um bezerro de ouro,
que eles chamaram aquilo ali de deuses, do seu Deus, e ainda disse: este é o Deus que os tirou do Egito. E não é verdade. O Deus que tirou o povo, nossos pais, de lá do Egito, foi o nosso grande Criador, que ordenou Moisés a tirar o povo de lá. Louvado seja Deus. Então, vendo por este lado, Josué começou já trabalhando isso, para que o povo não tomasse uma dimensão errada de adoração a deuses mortos, né? A imagens, a ídolos, seja lá como for a situação. E ele diz: olha, os nossos pais, os vossos pais, já além do Eufrate, o rio Eufrate, lá no Egito, serviram, né? Serviram a outros deuses. Mas ele diz: olha, serve ao Senhor, venha servir ao Senhor. E no verso 15 aí diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhe hoje a quem servais, se aos deuses a quem os vossos pais serviram, da além do Eufrate, aos deuses dos amorreus, em cuja terra habita, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué tinha uma convicção de que ele e a casa dele serviam ao Senhor. Da mesma forma, meu amigo, minha amiga, nós temos que ter essa convicção que nós estamos servindo verdadeiramente a Deus. Nós temos que ter essa certeza, não de falar, não de palavra, mas de ação, de atitude, determinação, verdadeiras adorações, práticas. Então, quando nós fazemos assim, nós estamos a cada instante mais próximo de Deus. Porque com certeza Ele está aí juntinho de nós, juntinho de você, juntinho de mim. Como eu digo sempre aqui, porque há duas maneiras para Deus estar conosco, né? Ele está conosco quando nós estamos praticando as coisas certas, fazendo o que é certo, e Ele está nos vendo quando nós estamos fazendo errado. Então nem sempre nós estamos com o Senhor, mas Ele está conosco sempre, uma vez andando do nosso lado e a outra vez vendo o quanto nós estamos praticando de erro. E quem tem que criar esse sistema de exame pessoal somos nós. Eu que tenho que me examinar quando eu estou servindo a Deus e quando eu não estou servindo a Deus. Quando eu estou adorando a outros deuses e quando eu estou adorando verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo. Então é preciso, queridos, que nós venhamos estar meditando na palavra do Senhor, para que Ele venha, através do Espírito Santo, nos trazer à nossa consciência o que é a verdade. Porque muitas das vezes nós somos induzidos a entender que a verdade é algo parcial, é algo que só basta, como eu falei no início, você ter uma Bíblia na sua cabeceira, na sua cama ou na sua estante, é você estar participando de uma e outras reuniões, só basta isso. Não, não é verdade. O Senhor Jesus, Ele procura verdadeiros adoradores, aquele que adora em espírito e em verdade, aqueles que têm compromisso, que é determinado a servir ao Senhor. Ou seja, quando isso acontece? Quando nós abandonamos totalmente todas as coisas que antes fazíamos de forma errada. Enquanto nós não deixamos para trás essa situação, que é obra maligna, são situações negativas nas nossas vidas, porém não percebemos por quê? Porque, como Paulo nos fala lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, ele diz que o inimigo de Deus, que também é o nosso inimigo, ele tem a condição de cegar a visão dos incrédulos. Ou seja, quando eu e você, quando nós não dedicamos a nossa vida ao Senhor e vivemos de uma forma parcial, até porque alguém nos ensinou isso, então nós estamos, os nossos olhos espirituais estão fechados e nós não estamos enxergando o que é a verdade, porque os nossos olhos estão fechados.
Então, quando nós, querido, nós abrimos os nossos olhos, é porque nós estamos, sim, sendo guiados pelo Espírito Santo. Aí nós vemos as coisas acontecerem maravilhosamente bem, porque estamos na presença do Senhor. As bênçãos do Senhor vai acontecer, tá? Ele vai estar realizando na minha e na sua vida as melhores coisas. Ele vai estar nos orientando, louvado seja Deus, e nos fazendo entender o que é a verdade. Porque a verdade não é simplesmente eu ler aqui a palavra de uma forma como se fosse um romance, ou quem sabe para me aparecer, para me mostrar que sou, que sei, que posso. Não, de maneira alguma, nem eu e nem você vai conseguir fazer algo importante para Deus se nós estivermos orgulhosamente nos apresentando. Mas se nós estivermos humildes na presença do Senhor, com humildade na presença do Senhor, esperando que o Espírito Santo é quem vai colocar nos nossos lábios as palavras, aí, meu amigo, vai acontecer o melhor de Deus. A bênção de Deus vai acontecer. Aí nós vamos ter família abençoada, nós vamos ter filho abençoado, nós vamos estar bem com nossas esposas e esposos, nós vamos estar bem aonde nós colocarmos as nossas mãos. O Senhor vai transformar em bênção, porque Ele mesmo diz essa palavra para nós, que é onde nós colocarmos as nossas mãos, vai ser abençoado, vai se multiplicar. Mas para isso acontecer, eu preciso mudar os meus conceitos. Eu preciso entender que sem Jesus Cristo, eu não sou nada. Sem Jesus Cristo, você não é nada. Mas nós não entendemos assim, ou seja, não queremos aceitar assim. Porque nós precisamos, queremos viver uma vida solta, uma vida à vontade. Podemos estar com Deus aqui agora, mas vamos para qualquer outro meio lá que Deus vai estar lá. Meu amigo, não funciona assim. A palavra do Senhor lá no livro de Mateus, no capítulo 18 e o verso 20, está escrito da seguinte maneira. Jesus diz: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então isso me diz que se eu estiver junto de pessoas que estão praticando coisas contrárias ao que Jesus está nos ensinando na palavra, se eu estiver fazendo alguma maldade com alguém, o Senhor Jesus não está ali. Jesus não vai estar onde eu estou falando palavrões. Ele não vai estar onde eu estou planejando tirar a vida de alguém, onde eu estou tentando destruir o casamento de alguém. Ele não vai estar comigo. Mas se eu estiver ali orando, buscando no Senhor, se eu estiver falando de coisas boas, coisas que vêm da parte do Espírito Santo para nossas vidas, aí sim o Senhor vai estar ali. Porque com certeza Ele está gostando da conversa e Ele vai estar ali para poder nos abençoar mais ainda. E é por esta razão que nós vemos muitas pessoas sofrendo. Nós estamos vendo a situação que não é privilégio do Brasil somente, mas de todo o mundo. O sofrimento que está acontecendo no meio dos povos, tá? A necessidade de tudo que o ser humano está precisando. E veja que nós pagamos por tudo isso. Mas e por que não está acontecendo? Porque o próprio homem criou essa situação. Entender que só basta ser o que eles são e o que representam. Então, se eles colocassem Jesus Cristo em primeiro lugar nas suas vidas, como nós desejamos fazer isso todos os dias, a vida seria outra. Não vou dizer para você que não existiria uma situação e outras. Sim, iria existir, porque isso já existiu desde o início de todas as coisas, mas não na gravidade do que está acontecendo hoje. E está acontecendo isso justamente porque nós estamos trocando aquele que é grande, que é poder sobre tudo e todos, por aquele que nada pode fazer. Ah, o pastor agora vai falar de imagem, de escultura? Também. Mas eu vou estar falando também de pessoas que idolatram a outra.
que começa ali a ouvir aquela pessoa ali como se fosse um Deus, como se fosse um semideus, pela qualidade intelectual daquela pessoa, pelo aquilo que ele representa materialmente. Mas é necessário, querido, que nós venhamos a entender que esta pessoa, ela não passa de um ser humano como todo ser humano. Então, quando Josué começou a ver que o povo estava pendendo para uma dimensão diferenciada, porque ele presenciou ali a fabricação daquele bezerro, ele presenciou ali, mas ele não podia fazer nada porque ele não estava no comando. Não era ele que estava ordenado a seguir com aquele povo, a orientar aquele povo. Moisés deixou Arão. Arão e Hur eram as pessoas que estavam autorizadas a seguir com aquele povo, a guardar aquele povo ali, a cuidar daquele povo. Mas quando veio a pressão do povo sobre Arão e sobre Hur, eles cederam ali à chantagem do povo, eles cederam à pressão do povo, e imediatamente foi criado um bezerro. E isso de maneira nenhuma agradou a Deus. Tanto é que quando Moisés estava lá no monte, Deus falou para ele: Moisés, vai, porque o teu povo se corrompeu. Você vê que até então, se você pegar o texto lá, até então, você vai ver que Deus estava tratando o meu povo, o meu povo. Você pode olhar ali no capítulo 32 de Êxodo, aí você vai ver esta mensagem, você vai ver que Deus dizia para Moisés: meu povo. Mas quando houve a corrupção, a adoração ao bezerro de ouro, como se fosse um Deus, o Senhor diz a Moisés: desce, porque o teu povo se corrompeu. Olha como a situação muda, de meu povo para seu povo. Então, houve ali aquela situação, tanto que quando Moisés chegou, ele quebrou as tábuas que era escrito, que veio com as inscrições da parte de Deus. Foi quebrada aquelas tábuas, precisando Moisés retornar outra vez para Deus falar com ele sobre a situação do povo que tinha saído do Egito, que Deus tinha tirado do Egito. Então Josué prontamente, ele diz aqui: porém, se parece mal servir ao Senhor, escolhe hoje a quem servir, aos deuses a quem serviram vossos pais, que estava da além do Eufrate, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habita, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué já estava definido ali. A família dele tinha uma definição: adorar a Deus. É o que acontece comigo e com você. Nós temos que definir isso. Por quê, pastor? Porque quando Paulo estava preso junto com Silas, que houve ali aquele terremoto, as grades, as cadeias se quebraram, e ali o soldado romano, que era a pessoa da responsabilidade, o carcereiro ali, e quando o Paulo e Silas e os demais homens estavam tão bem guardados que ele não se preocupou, ele foi descansar, ele foi dormir um pouco. E de repente, quando aconteceu ali, Deus sacudiu a terra ali, quebrando ali aquelas cadeias, ele foi apavorado. Ele foi ali porque ele sabia que se aqueles homens tivessem fugido, tivessem ido embora, ele ia pagar com a vida. Era assim que acontecia. E quando ele olhou e não viu nenhum dos dois ali, que foram considerados os criminosos de forma perversa, ele pegou a própria espada e ia tirando a própria vida. E Paulo disse para ele: não faça isso, nós estamos aqui. Eu imagino que aquele homem ficou assustado, porque, mais ainda, por ver que os criminosos, conforme as acusações, estavam ali, as grades quebradas, todos ali abertos, e eles estavam ali. E por que eles não foram? Por que eles não correram? Principalmente, querido, porque se eles corressem, se eles fugissem, eles comprovariam
que a fé que eles representavam em Deus era uma fé morta. E eles iriam dar vazão para o inimigo, declarar com grandes palavras que Deus não tinha poder para livrá-los. Tá? Então eles ficaram ali justamente para envergonhar Satanás. Então, da mesma maneira, Deus quer comigo e com você. Independente da situação que nós estamos passando, independente do que está acontecendo no meio das nossas famílias, nós temos que agradecer a Deus por estarmos aqui. Você tem que agradecer a Deus, querido, por estar servindo a este Deus vivo e maravilhoso. Porque com a tua fé, com a tua confiança, você está mostrando para o inimigo de Deus, que também é o nosso inimigo, que Deus tem poder para livrá-los, para nos livrarmos, para nos dar o melhor. Só depende da nossa fé. Louvado seja Deus. Então, independente do problema que você está passando hoje, não importa, confia no Senhor. Porque quando aqueles homens estavam ali, eu saí um pouquinho aqui da mensagem, mas vou voltar. Quando aquele homem estava ali a ponto de tirar sua vida, aí Paulo disse para ele que não fizesse aquilo. E ele disse, mas o que eu faço? Ele disse, vamos. Ele disse que se ele acreditasse, ele e a casa dele seria salvo. E assim aconteceu. Aquele homem levou os dois para casa, cuidou, e lá o Senhor fez o melhor na vida daquela família. Então não importa como está passando agora a tua família, confia no Senhor. Veja o que ele diz para Ezequias. Ezequias estava lá, para todos os feitos, Ezequias estava bem na presença do Senhor. Estava bem. Só que ele adoeceu. Ezequias adoeceu. E aí Deus enviou Isaías, profeta Isaías, para ir lá e falar com ele. Olha, põe a tua casa em ordem. Então a coisa não estava boa para Ezequias. Da mesma forma acontece comigo e com você. Nem todo o tempo a minha e a sua casa está em ordem. Às vezes nós estamos passando por situações e estamos perguntando a Deus, Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que a minha empresa está caindo, já que o Senhor disse que o Senhor não deixa os seus mendigam pão? Por que a minha família, pessoas estão doentes, se o Senhor disse que o Senhor é quem cura? O Senhor disse que já levou sobre si as nossas enfermidades. Por que eu estou passando por essa perseguição, se o Senhor disse que já levou sobre si todas as dores? De certo que ele fala para mim e para você, lá no livro de João, capítulo 16, verso 33, que neste mundo nós passamos por aflições. É diferente de perseguições, é diferente de sofrimento, tá? É diferente de miséria, é diferente de passar fome, é diferente de estar acometido de câncer, de diversas enfermidades incuráveis. É diferente isso. Tá? Perseguição são as acusações, as calúnias que às vezes acontecem nas nossas vidas, até porque o diabo tem inveja daquele que faz a obra do Senhor. Quem sabe você está passando por isso hoje, meu amado, minha amada, porque o inimigo ele tem inveja do que você faz para Deus, de como você se comporta na presença do Senhor. Josué disse, olha, com integridade, com fidelidade. Então, quem sabe você é uma pessoa dessa, fiel ao Senhor, íntegra ao Senhor, e o diabo não gosta disso. Ele cria situação para nos afastar do Senhor. E é por esta razão que Josué ele fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, querido, fale para o Senhor, se coloque à disposição, para que Ele se agrade mais ainda do que você está fazendo, para que a tua casa também sirva ao Senhor. Louvado seja Deus. E quando Josué termina de falar ao povo,
que ele e a casa dele serviam ao Senhor, ele estava dizendo: olha, eu não vou deixar de adorar ao Senhor que me tirou da escravidão para servir a outros deuses que nada pode fazer. Ele não proibiu a nenhuma das pessoas a tomar decisões. Ele não proibiu. Mas também ele não deu vazão, ele não disse vá. Ele diz: olha, se for difícil, se for mal servir ao Senhor, né, a quem os vossos pais serviram lá no Egito. E ele completa no final: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo, ouvindo a verdade, eles tomaram a decisão. Eu estou falando aqui no capítulo 24 de Josué, no capítulo 24, verso agora 16, que diz: então respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a outros deuses. Olha, é necessário, querido, ouvirmos a verdade. Muitas das vezes nos falta a verdade dentro dos templos. Homens que se dizem pregadores do Evangelho, mulheres que se dizem pregadoras do Evangelho, está faltando trazer a verdade, a palavra do Senhor. Muitas das vezes pessoas se apegam muito à teologia, tá? Se apega ao estudo da teologia, ao doutorado teológico, que não é errado coisa nenhuma. Aquele que estudou a teologia, que se formou em doutorado, não, tá certo, tem que estudar sim, tem que fazer. Agora, não pode de maneira alguma, o que não é certo, é deixar com que as pessoas sejam privadas de ouvir a verdade, de conhecer a verdade. Porque até então esse povo estava tomando uma direção, dá para entender aqui que eles estavam começando a planejar outras coisas, a adorar outros deuses. E quando Josué chega aqui para eles e mostra a verdade, fala da verdade, eles imediatamente decidem a vida deles. Longe de nós servir a outros deuses. Longe de nós abandonarmos ao Senhor. Longe de nós sair da presença deste Deus que vive eternamente. Deus que dá vida, Deus que tira a vida, Deus que pode levar o homem para o céu e também pode deixar ir para o inferno. Depende da nossa decisão. Apesar de que muitas pessoas não acreditam que existe inferno. É porque não lê a Bíblia, ou se lê, não ouve Jesus Cristo. Porque se nós ouvirmos Jesus, então nós vamos estar entendendo que a palavra ela é completa. Ela não é uma metade da palavra, ela é completa. E é por esta razão, queridos, que tem muitas famílias sofrendo. Tem muita gente sofrendo. Tem muita gente passando por situações agravantes. Muitas vezes pessoas que conhecem a palavra, que têm um certo conhecimento da palavra, já viveu esta palavra e hoje está afastada, está longe do Evangelho de Jesus Cristo, porque não querem acreditar mais que exista a verdade. Louvado seja Deus. A edificação de uma casa. O sacerdote é Jesus. Quando ele vai na sua casa, quando ele chega na sua vida, ele faz uma avaliação. E como você é, como você faz, é o que interessa a ele de bom. Tá? Você dedicou a sua vida, você entregou a sua vida. Você confessou Jesus como Senhor da sua vida. Aí o Espírito Santo ele vai fazer morada em você. Ele vai estar habitando em você. Porque este corpo que nós falamos que é nosso, não é nosso corpo. É uma casa que é a casa para ser habitada pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E é por esta razão que nós não devemos de forma alguma contaminar esta casa. Nós não devemos de forma alguma destruir esta casa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, esta é a verdade. Ainda no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7 e o verso 16, o título diz: os olhos do Senhor. Veja só,
Segundas Crônicas, abre a sua Bíblia aí nas Segundas Crônicas, no capítulo 7 e o verso 14. E veja que está escrito assim: porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. O Senhor não está falando aqui, meu amado, minha amada, de 4 paredes. O Senhor não está falando aqui de um prédio, de uma mansão. Ele está falando aqui de mim, da minha vida, da sua vida, do meu corpo, do seu corpo. Que ele diz que ele santificou para ele estar perpetuamente. Como está escrito lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3 e o verso 20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus está falando do meio do seu coração, da minha e da sua vida, da forma em que nós nos colocamos à sua disposição. Louvado seja Deus. E muitas são as pessoas, amados, que precisam reaver os seus conceitos relacionados à casa que serve ao Senhor. Tá? Josué, ele tinha um compromisso aqui com o que ele estava fazendo diante de Deus. Josué, ele tinha esse conhecimento. Tá? E a atitude dele era a atitude de um líder que estava passando para os seus liderados a verdade. Ele não estava ali para mentir. Ele não estava ali para iludir as pessoas, para que elas aparecessem, vivessem sua vida de aparência. Não, de maneira alguma. Ele estava ali mostrando o que Deus estava passando, o que era a qualidade do verdadeiro cristão, do verdadeiro adorador. É aquele que deixa tudo para servir ao Senhor. É aquele que pega a sua cruz e segue, ou seja, abandona todos os pecados. Como Jesus fala para mim e para você, ali no livro de Lucas 14 e o verso 33. E ele diz: se alguém entre vós quer ser meu discípulo, então tem que renunciar a tudo. Querido, a renúncia é como se a pessoa tivesse que morrer, ser enterrada e ressuscitar novamente. Ou, vamos fazer melhor, é como você entra em um lago e você sai daquele lago com a sua pele limpa do suor. Você passou um dia suado e tal. Aí você chegou ali naquele lago. Aí você vai ali, mergulha naquela água, tira o suor. Então você saiu limpo daquele suor. Ou seja, você largou a sujeira para lá. Eu larguei a sujeira para lá. Então Jesus está dizendo para mim e para você nesse verso aí, nesse texto, que enquanto nós estivermos praticando o que é mentira, nós estamos longe dele. Mas isso não nos impede de falar no nome dele. Isso não nos impede de ler a Bíblia. Não nos impede de estar reunidos em qualquer que seja o local. Agora vai nos impedir de entrar na glória com ele. Porque enquanto eu não nascer de novo, enquanto você, meu amado, não nascer de novo, então nós estamos longe daquilo que o Senhor está preparando para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos, amados, a cada dia amadurecer os nossos conceitos para servirmos ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No verso 17, para encerrar aqui do livro de Josué, no capítulo 14, no qual nós estamos estudando, diz assim: porque o povo continua dizendo, porque o Senhor é o nosso Deus. Olha que logo eles reconheceram. Porque o Senhor é o nosso Deus. Primeiro ele diz, olha, o povo disse, longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito. Vamos parar aqui um pouquinho. Veja que primeiro, lá atrás, eles fizeram um bezerro de ouro. E eles clamaram e disse,
Este é o Deus que nos tirou do Egito. Veja que maldade destes homens. É por esta razão que ainda no capítulo 33 de Êxodo, o Senhor diz: Moisés, vai com este povo, sobe com este povo, porque eu não vou com ele. Mas, amados, nem assim Jesus nos deixou só, os nossos pais. Ele disse: eu vou enviar o anjo para ir diante deles, para ir limpando o caminho, dando condições para que eles vencessem a guerra. Então, é como eu falei agora há pouco, a vida da pessoa que não quer compromisso e não tem compromisso com a palavra do Senhor, não impede esta pessoa de ler a Bíblia, não impede esta pessoa de ir aos templos, não impede não. Agora, impede sim de entrar na glória com Cristo, porque é a sua ação que vai abrir a porta ou fechar a porta. Se você olhar ali no livro de Isaías, no capítulo 59, o verso 1 e 2, no verso 2 ele diz que é as nossas iniquidades que faz a diferença entre nós e Deus. É os meus pecados, é os seus pecados que faz a diferença entre nós e Deus. Então, eu estou certo no que eu estou dizendo aqui, quando não é apenas uma leitura da Bíblia ou uma ida a um templo que vai fazer a diferença, mas sim as nossas ações, as nossas atitudes é quem vai fazer a diferença em relação ao que nós estamos fazendo na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Então, amados, vamos glorificar o nome do Senhor. Prosseguindo. Da casa da servidão. Vou ler novamente o verso 17. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, a nós e nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Eles eram escravos. A quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos que passamos. Olha o que o Senhor tinha feito. Olha como Deus agiu com este povo. Olha, amados, como é que Deus está agindo conosco. Não pensa você que Deus não tem nos dado proteção? Dá sim. Deus nos dá proteção, Deus nos dá livramento. Eu costumo dizer que Deus não é limitado, como de fato não é, mas Ele nos dá limitações. Ele nos dá tempo para nós pensarmos. Isso porque Ele não faz nada nos forçando. Ele não faz nada por força nem por violência. Deus não pega a nenhum de nós para servir a Ele por força. Ele não é como um aparelho que nós temos o controle nas nossas mãos e fazemos com que este aparelho venha funcionar na posição que nós queremos. Né? Na novela, no filme, não importa, no desenho não importa. O controle está na nossa mão. Então, só que com o ser humano, Deus age diferente. Deus nos deu liberdade. Agora, só que esta liberdade, querido, ela não tem que ultrapassar os limites da verdade. Esta liberdade que Deus me deu e deu para você, ela não pode ultrapassar a verdade que está na Bíblia. Porque a verdade que aqui está escrito é para nós cumprirmos. O que o Senhor está falando aqui é para mim e você, para nós cumprirmos. Então, uma vez que nós não fazemos isso, nós estamos em débito com o nosso Senhor. Nós estamos em débito com aquele que pode nos dar o melhor, ou então não nos dá nada de acordo com a nossa desobediência. Não vamos pensar, nem eu e nem você, que Deus vai nos atender se nós estamos no pecado. Pastor, e como tu pode provar isso? É fácil. Lá no livro de João, no capítulo 9, e o verso 31, está escrito. E diz que Deus, Ele não atende a pecadores, mas aos que ouvem a sua palavra e pratica, a esse sim. Então, se Deus não atende a pecador,
Se eu estou no pecado, você acha que Deus está me ouvindo, está me atendendo? Ele está me ouvindo, pode até não, Ele está me ouvindo, mas Ele não vai me atender. Porque se eu estou no pecado, eu estou fazendo a obra do inimigo dele. Se você está no pecado, amado, você está fazendo a obra do inimigo de Deus. Porque nós só temos duas opções. Nós temos duas portas para passar. Uma porta é larga e a outra porta é estreita. E a escolha é minha, a escolha é sua. Tá? Então, Deus ele não força a nenhum ser humano a servir a Ele. Agora, vai haver um dia, uma hora em que o Senhor vai voltar, e aí sim vai haver a grande ira de Deus. Por quê? Porque a palavra da verdade está aqui. A Bíblia é a palavra da verdade. Jesus Cristo diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui Josué estava ensinando ao povo a adorar o Deus vivo. Ele estava ensinando ao povo a andar nos caminhos da verdade. Se este povo aqui não toma a dimensão, ou seja, se eles não procuram a obedecer a verdade através de Josué, então eles estariam com problema. Mas eles pararam, reconheceram e obedeceram. Disse: olha, não vamos deixar de adorar a este Deus que fez tantos sinais diante de nossos olhos. É esse Deus que fez tantas coisas que nós vimos acontecer. Nós não vamos abandoná-lo. Vamos seguir. Então isso é o que acontece comigo e com você hoje, irmão. Esta mudança que nós temos que tomar em relação à palavra de Deus, isso é uma mudança que nos traz ao seio do Senhor. É uma mudança que nos leva a nos aproximar do Senhor. A entender que a verdade existe e ela é verdade. É a verdade que nos liberta. E nós só precisamos nos arrepender do nosso pecado. Nós só precisamos reconhecer que nós somos pecadores. E que sem Jesus nas nossas vidas, a nossas vidas só vai de mal a pior. A família, as obras, os comércios, as empresas. Porque os nossos pecados estão interferindo. Tá? Os nossos pecados interferem no agir de Deus. Não é que Deus não pode fazer, não é que Deus não quer fazer, é que a minha ação, as suas ações estão interferindo no agir de Deus. E Deus não vai nos dar uma bênção sem que nós estejamos retribuindo a Ele com integridade. E que retribuição é essa, pastor? Eu tenho que dar quanto em dinheiro? Meu amigo, Deus não é cigano, Ele não é agiota. Deus quer apenas que nós o adoramos, Deus quer apenas que nós servimos a Ele, Ele quer nos usar como instrumento do seu Evangelho. É isso que Deus quer de mim e de você. É isso que Ele quer para que as nossas vidas seja verdadeiramente na presença dEle. Tá? É assim que nós vamos vencer esta guerra. É assim que nós vamos vencer os problemas que estão acontecendo. Agora só vamos vencer se nós tivermos a coragem de nos entregar verdadeiramente ao Senhor e fazer a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus continue nos abençoando grandemente. Que Deus continue nos dando força. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu tenho certeza que Ele é maravilhoso. E Ele vai nos dar, sim, aquilo que nós precisamos. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor que vive eternamente. Em nome de Jesus. Querido, rapidinho aqui, eu quero dizer para vocês que esses vídeos que nós estamos fazendo, essa mensagem aqui, ela também está no YouTube. Você vai acessar aí, Djalma de Jesus, e você vai estar acompanhando as nossas mensagens aqui. Está lá no YouTube, também no meu Facebook, Djalma de Jesus. Vai estar lá as mensagens. Se você não encontrar no YouTube, você vai encontrar no meu Facebook, Djalma de Jesus. É fácil. Mande um convite, nós vamos estar aceitando e aí fica maravilha. Você vai ver também estas mensagens, amém? Que Deus continue abençoando grandemente a minha e a sua vida e que esta palavra ela seja sempre a verdade, o alimento para mim
e para você que vive na busca deste Deus maravilhoso, em nome de Jesus.